Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Pedro Leão. Hoje é dia 21 de dezembro de 2016 e essas são imagens da capital paulista, de onde falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Polícia alemã procura suspeito de atentado terrorista em Berlim. O grupo Estado Islâmico reivindicou ataque com um caminhão que deixou 12 mortos. E aqui no Brasil, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, diz que PIB não deve ficar positivo no primeiro trimestre de 2017. E pesquisa mostra que quase 15 milhões de brasileiros deixaram as compras de Natal para a última hora. Agora vamos à enquete de hoje. A equipe do prefeito eleito de São Paulo, João Dória, anunciou que as velocidades nas marginais Pinheiros e Tietê vão subir a partir de 25 de janeiro. Depois das reduções de velocidade na gestão Haddad, houve queda de 52% no número de acidentes com mortes nas marginais. Diante disso, perguntamos: você acha que a redução de velocidade nas vias de todo o Brasil implica diretamente na diminuição do número de acidentes? Divida a sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a segunda edição do Link Record News. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou hoje que existe a possibilidade de o resultado do PIB do primeiro trimestre do ano que vem, na comparação com os 3 meses anteriores, ser positivo. Mas, mesmo assim, ele disse que não está contando com isso. No fim de novembro, o Ministério da Fazenda havia avaliado que a economia do país voltaria a ter crescimento nos 3 primeiros meses de 2017. Nas últimas semanas, economistas do mercado financeiro revisaram para baixo as previsões da economia brasileira. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de renegociação da dívida dos estados. A aprovação foi uma derrota para a equipe econômica do governo e provocou reação do presidente Michel Temer. O projeto, aprovado por 296 votos a 12 e 3 abstenções, aumenta em até 20 anos o prazo de pagamento da dívida dos estados e do Distrito Federal com a União. O principal problema do governo está em um item específico: a autorização para que os estados em pior situação financeira fiquem 3 anos sem pagar a dívida, casos do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. O governo exigia, em troca, o aumento da contribuição previdenciária e congelamento dos salários dos servidores públicos, entre outros itens. Mas essas exigências foram retiradas do projeto aprovado na Câmara. O presidente Michel Temer afirmou que deve sancionar o projeto de lei aprovado pela Câmara na terça-feira, que trata da renegociação de dívidas dos estados com a União. Para ele, o governo não foi derrotado, mas Temer disse que, ao firmar contratos com os estados, o governo vai insistir nas exigências retiradas do projeto. A Câmara Federal aprovou um projeto e lá havia no projeto de lei, agora aprovado definitivamente, estas contrapartidas que foram retiradas. Mas isso não significa, volto a dizer, que a União, quando firmar o contrato de recuperação fiscal com esses estados e solicitada por eles, não irá exigir estas contrapartidas. E os vereadores de São Paulo aprovaram um aumento no próprio salário de 26%. Com o reajuste que passa a valer dia 1º de janeiro, o salário passa dos atuais 15 mil para quase 19 mil reais. Dos 55 vereadores, 30 votaram a favor do aumento, que é automático e não precisa da sanção do prefeito Fernando Haddad. Durante a votação, um grupo invadiu a sessão para protestar. E a partir do dia 25 de janeiro de 2017, o limite de velocidade subirá nas marginais dos rios Pinheiros e Tietê. Na pista expressa das duas marginais, o limite volta a ser 90 km por hora para veículos leves. Na pista central da marginal Tietê, o limite será de 70 km por hora e nas pistas locais de 60. O limite de velocidade para veículos pesados será de até 60 km em todas as pistas, com exceção da local, onde será de até 50 quilômetros. Em julho de 2015, o prefeito Fernando Haddad reduziu o limite das velocidades máximas. Depois das reduções de velocidade na gestão de Haddad, houve queda de 52% no número de acidentes com mortes nas marginais.
E com base nisso, a gente quer saber na nossa enquete do dia. Você acha que a redução de velocidade nas vias de todo o Brasil implica diretamente na diminuição do número de acidentes? Para votar nas redes sociais, entre no Twitter e no Facebook da Record News. Comente, participe, use a hashtag #LinkRecordNews e a gente já vai mostrar agora na tela a participação do nosso telespectador. Vamos lá. Nossa primeira participação está aí do Edélcio de São Miguel Paulista. Diminuir ou aumentar a velocidade não importa. Sem educação, os acidentes vão continuar. Está aí então a opinião do Edélcio. Agora o João Marcos de Cotia. Aumentar a velocidade pode sim aumentar o índice de acidentes, mas os acidentes vão acontecer de qualquer jeito. Tem que existir atenção e educação. Tá certo? Muito obrigado, João Marcos. Agora a opinião do Augusto, de São Paulo, capital. Sou a favor da redução de velocidade. Tal decisão não pode, no entanto, ser baseada em achismos da população e sim em cálculos de profissionais especializados. Tá certo? Então, esta é a opinião dos nossos telespectadores e você pode contribuir através do nosso WhatsApp pelo telefone 95307-1851. O DDD é o 11. E o Ministério Público do Rio de Janeiro pediu a condenação do ex-governador Sérgio Cabral por improbidade administrativa, que é o crime cometido no exercício da função. Cabral, que está preso, é suspeito de autorizar o funcionamento de uma usina siderúrgica sem licença ambiental. A Companhia Siderúrgica do Atlântico é vista como uma ameaça na zona oeste do Rio. Em 2010, a empresa foi responsável por um desastre ambiental. Toda a poluição, todo o dejeto, detrito que ela produz é lançado diretamente dentro do canal do Rio Guandu. A siderúrgica continua em operação graças a um termo de ajustamento de conduta assinado durante o governo de Sérgio Cabral, que ainda ofereceu incentivos fiscais para que a empresa se instalasse no estado, mesmo sem a licença ambiental. O Ministério Público Estadual pediu a condenação de Sérgio Cabral e de todos os acusados por improbidade administrativa. As penas vão desde a suspensão dos direitos políticos por até 8 anos até o pagamento de indenização para reparar danos causados ao meio ambiente e à saúde da população. Já o Ministério Público Federal pediu a prisão de um ex-assessor de Cabral, o bombeiro Pedro de Miranda, que é apontado como um testa de ferro do ex-governador. Ele seria o responsável pelo recolhimento de propinas. Cabral tentou mais uma vez se livrar da cadeia. A defesa dele recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, alegando que a prisão seria inconstitucional. O pedido foi negado. A Siderúrgica do Atlântico disse por meio de nota que até o momento não foi notificada da ação do Ministério Público e, por isso, não vai comentar o assunto. O verão no Hemisfério Sul começou hoje às 8h44 da manhã e calorão já chegou ao Rio de Janeiro. Nesta terça-feira, a temperatura passou dos 40 graus. Com tanto calor, a praia, claro, ficou lotada. Seja bem-vindo, verão, pra gente aqui nesse paraíso maravilhoso. O anúncio do verão chegou em alto e bom tom. Altas temperaturas e um tom de verde que deixou o mar ainda mais lindo. Ele estava calmo, na medida certa para surfar, uma marolinha e para aqueles que só queriam dar um mergulho. Teve gente que não encarou a areia fervendo, preferiu se refrescar no chuveirão à beira-mar. Radiante no céu e escaldante na terra, o sol forte foi só uma amostrinha no último dia da primavera do que vem por aí. Os meteorologistas apostam em recordes de temperatura e de sensação térmica. Esta última, aliás, agora às 3 horas da tarde, está em torno dos 43 graus. E quem também espera bater recorde neste verão é o amigo aqui da barraca. Qual é o seu nome? Meu nome é Ângelo. E Ângelo, quer bater recorde de vendas, né? Com certeza, que esse verãozão que não deixa a desejar, aquele sol quente, aquele sol forte. A previsão para essa semana de Natal é quase um presente de Papai Noel. Muito calor, sol forte e praia cheia. O IBGE divulgou a prévia da inflação de dezembro. O IPCA 15 teve variação de 0,19%. A taxa ficou abaixo da registrada em novembro e é a menor para o mês desde 1998. Você já comprou todos os presentes de Natal? Quase 15 milhões de brasileiros deixaram as compras para essa semana, bem em cima da hora. E em tempos em que é preciso economizar, são as lembrancinhas que fazem sucesso nas ruas. Confusão entre consumidores, vendedores e sacolas.
Não é só impressão, é muita gente correndo atrás do presente de Natal nas ruas de comércio popular da 25 de março em São Paulo. Uma pesquisa revelou que quase 15 milhões de pessoas deixaram para fazer as compras nos últimos dias antes do Natal. O principal motivo para adiar as compras, segundo o levantamento, é a espera de promoções de última hora. Mas aí o consumidor corre o risco de levar as últimas peças do estoque ou até mesmo nem encontrar o presente que havia escolhido. Vim para comprar tem de uma marca, acabei levando de outras. Achou o que você queria? Não encontrei. Em cima da hora, menos tempo para pesquisar e comparar. Fora que com o 13º na mão fica mais difícil de resistir aos gastos. Deixa para a última porque quando recebe o 10, né, para poder, gastar. A semana em janeiro ninguém tem mais nada, né? Talvez seja o momento de chegar em casa, olhar para onde vai ser direcionado esse dinheiro, que é um dinheiro bom que pode, por exemplo, ser usado para, pelo menos uma parte dele, para pagar algumas dívidas. Mas a crise não está permitindo presentes caros. Em média, o brasileiro vai gastar até R$ 235 com os familiares e amigos. Este é o ano de presentear com lembrancinhas. Ursos de pelúcias para as crianças, quadros, porta-retratos para adultos. A dica é ter um orçamento em mente e uma lista na mão. Definir a loja antes de sair de casa e saber o que vai comprar. Sair sem destino é uma armadilha. A Fernanda sentiu na pele. E é só levar presentes para as mães. Mas olha só a sacola cheia. Tem as afilhadinhas, sobrinha, sobrinho. Só a criança tá levando. Ao ir comprar o presente, eu tenho que ter uma visão de todo. E planejar é essencial. Eu tenho que sair de casa com todo o meu planejamento. Para quem eu vou comprar, o que eu vou comprar, qual o limite de verba que eu tenho. Com cautela na hora de gastar ou agindo por impulso, se depender de quem deixou para a última hora, esse Natal será repleto de presentes. A gente se planejou e vai gastar pouquinho para todo mundo ganhar um presentinho. Num ano de crise, poucos empresários têm uma boa história para contar. Apesar desse cenário, é possível crescer se o empreendedor conhecer bem o mercado e usar a criatividade para atrair a clientela. 2016, ano de crise financeira para todo mundo, certo? Errado. Para o Eduardo, o ano foi de expansão da empresa em Brasília. Ele criou uma marca de cerveja e passou a produzi-la em Goiânia. O galpão virou uma espécie de distribuidora da marca. Nos fins de semana, o local é aberto ao público e se transforma em bar. Ano que vem, a empresa vai crescer. Neste galpão, será montada uma fábrica para produzir a própria cerveja. E a expectativa é de que em 2018 já tenha a produção da bebida por aqui. A empresa, que começou pequena, vendendo cerveja artesanal em uma Kombi, vem dando passos ousados ao longo do tempo. Segundo o empresário, tudo é fruto de planejamento e trabalho duro. Abrir uma empresa não é uma escolha tão simples assim, né? E não é para qualquer perfil. Não, é importante que antes de tomar essa decisão você realmente entenda no que você está se metendo, né? E o comportamento que você realmente tem que ter para conseguir levar isso para frente. Para este consultor de negócios, conhecer o mercado e o público são a alma do empreendedorismo e garantem ao empresário mais segurança para ter sucesso nas vendas. Mesmo em tempos difíceis de crise, dá para manter o negócio no azul se o empreendedor seguir algumas orientações básicas, como dominar bem o mercado onde vai atuar, controlar as finanças, oferecer atendimento diferenciado ao público e, principalmente, se planejar. Eu preciso conhecer o meu mercado, né? Quem são os meus clientes, onde é que esses clientes estão, qual é a faixa etária, qual é o poder aquisitivo, em relação a fornecedores, né? Essas pessoas que vão fornecer a matéria-prima ou vão fornecer os produtos que eu vou revender, né? Além disso, conhecer o meu concorrente. E o mais importante, procurar investir em uma atividade que você goste e seja inovadora. Um curioso método está sendo utilizado por empresas de todos os segmentos para avaliar os funcionários ou candidatos a uma vaga de emprego. Só que essa avaliação não é tão fácil, não. Tem muita pressão e nervos à flor da pele. E quem não passar no teste pode até morrer. Tá curioso? Vamos ver. Este grupo trabalha numa agência de cenografia. 5 pessoas que hoje serão avaliadas pela empresa de uma maneira diferente. Eles sobem as escadas, curiosos, e aos poucos entram no clima de mistério. Foi o milionário excêntrico que morreu aqui há mais de 70 anos. Um
ambiente realista, cheio de pistas enigmáticas e um cronômetro que não para, coloca ainda mais pressão. É um jogo que nos mostra as nossas características mais escondidas e revela como agimos quando estamos em perigo, lutando contra o tempo para sair com vida. Na história desse quarto, o dono de um hotel morreu e deixou várias dívidas. O local vai ser demolido em 1 hora, com todo mundo dentro. Os jogadores precisam descobrir como fugir dali antes que isso aconteça. Olhos vendados, hora de entrar no chamado jogo de fuga. Alguém quer ficar com o walkie-talkie? Pode ser, eu coloco aqui na cintura. Cada pista descoberta os deixa mais próximos da solução do enigma. Andresa está muito empolgada. Andresa, o que você está sentindo? Eu estou vendo que você está super agitada, super nervosa. Na verdade, assim, a gente descobre um monte de dicas, mas para todo mundo se juntar e organizar as dicas é muito mais difícil. Então, a gente sabe que tem letra, a gente sabe que tem número, a quantidade não bate. Então, para você conseguir organizar todo mundo junto, uma linha de raciocínio é mais difícil, entendeu? 2.000 pessoas participam do jogo de fuga todos os meses. Metade delas só pela diversão. A outra metade vem trazida por empresas que querem avaliar seus funcionários. Como eles se comportam sob pressão? No andar de baixo, uma psicóloga anota as características que observa em cada um dos jogadores. Centenas de empresas de todos os portes procuram o jogo a cada mês. Todos os setores já vieram, de grandes empresas a pequenas empresas, empresas com 10 funcionários e empresas com 1 milhão de funcionários. Assim. A gente recebeu muitas empresas, assim, quase todas aí que você possa falar. Mas esse psicólogo não acredita que os jogos sejam uma ferramenta precisa para avaliar pessoas. Muitas vezes a gente não está bem naquele dia, às vezes a pessoa não está performando tão bem, a pessoa com um problema em outro aspecto da vida dela e acaba influenciando no resultado de uma dinâmica de jogo, que não necessariamente a pessoa vai conseguir exercer o melhor papel dela ali naquelas 2 horas. Para ele, as empresas podem usar a técnica apenas como um complemento. Existem milhares de processos interessantes, existem milhares de processos psicológicos, de testagens, onde a gente vai absorver outros tipos de conteúdo e vai conseguir criar, muitas vezes, um perfil para investir no funcionário, para escolher um melhor funcionário para aquela vaga em específico e assim por diante. Realmente tem que gostar de jogar. A pressão é grande a cada minuto que passa. Para quem ficou com vontade de participar, pode juntar um grupo e ir só pela brincadeira. A hora custa entre R$70 e R$80 por pessoa. O goleiro Jackson Follmann, sobrevivente do acidente aéreo com o time da Chapecoense, passou por mais 2 cirurgias e ainda não tem previsão de alta. Os médicos operaram a perna direita, que foi parcialmente amputada, para receber uma prótese no futuro. Já na perna esquerda, o procedimento foi para fixar o pé e melhorar os movimentos. No mesmo hospital em Chapecó, o zagueiro Neto já consegue dar alguns passos com apoio e ficar sentado fora da cama. Ele pode ser liberado ainda esta semana para passar o Natal em casa. E o governo boliviano concluiu que a companhia aérea Lamia e o piloto Miguel Quiroga são os responsáveis pela queda do avião que matou 71 pessoas na Colômbia. A funcionária boliviana de controle de tráfego aéreo, Célia Castedo, também vai ser processada por autorizar o plano de voo. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, a Alemanha procura tunisiano suspeito de atacar feira de Natal em Berlim. E ainda sobe para 36 o número de mortos na explosão de um mercado de fogos de artifício no México. Nós voltamos em instantes. Link Record News de volta, agora 3 horas e 24 minutos, e foi divulgada a foto do suspeito de ser o responsável pelo atentado terrorista em Berlim, na Alemanha, que deixou 12 mortos. A identidade dele foi confirmada como Anis Amri, um tunisiano de cerca de 20 anos. A polícia afirma que ele pode ser violento e está armado. As imagens teriam sido retiradas dos documentos encontrados sob o banco do motorista do caminhão, que avançou sobre a multidão na feira, e também do mandado de prisão emitido pela Alemanha. A rede americana CNN afirma que ele já havia sido preso em uma cidade no sul do país em agosto, com documentos falsos, enquanto tentava viajar para a Itália. A polícia encontrou evidências de conexão entre um novo suspeito e uma rede pró-Estado Islâmico que opera na Alemanha.
E sem provas, a polícia soltou o único suspeito que havia sido preso. O grupo terrorista Estado Islâmico assumiu a autoria do atentado. Veja detalhes na reportagem. Com o caminhão que atropelou os pedestres ainda no local do ataque, peritos colheram as últimas pistas. A chanceler Angela Merkel confirmou: foi um atentado terrorista. Mas a polícia ainda tem muitas dúvidas. Um refugiado paquistanês foi solto por falta de provas. O autor está foragido, afirmou o ministro do Interior alemão. O grupo terrorista Estado Islâmico assumiu a autoria do atentado, mas as autoridades ainda estão cautelosas com a informação. Uma das vítimas fatais é o polonês Lucas Urban, de 37 anos, encontrado morto dentro do caminhão. O primo é o dono da empresa de transportes onde ele trabalhava. Lucas deveria fazer uma entrega em Berlim. A polícia acredita que o autor do ataque roubou o caminhão. A brasileira Brisa estava perto do mercado. Tinha muitas ambulâncias na rua, o trânsito estava parado, não tinha condições, foi tudo bloqueado. Aqui na Europa houve diferentes reações ao ataque. Autoridades de alguns países pediram para a população não se intimidar, apenas confiar na polícia. Mas em várias cidades a segurança foi reforçada, principalmente nos eventos festivos com grande aglomeração de pessoas. Ainda muito emocionados, os alemães voltaram a Breitscheidplatz. As velas homenagearam os que morreram nesse mesmo lugar. No portão de Brandemburgo, o principal ponto turístico da cidade, as cores da bandeira alemã e de Berlim também lembraram as vítimas. A segurança foi reforçada em vários países da Europa depois do ataque. O reforço deve acontecer principalmente nos eventos festivos e locais com grande aglomeração de pessoas. O ataque também deve prejudicar a política de portas abertas adotada até agora pelo governo alemão, que recebeu cerca de 900 mil refugiados durante 2015. Com a suspeita inicial de que o autor do atentado fosse um refugiado do Paquistão, algumas forças políticas aproveitaram para transformar o ataque em tema eleitoral e colocaram a culpa do ataque em Angela Merkel. Subiu para 36 o número de mortos na explosão de um mercado de fogos de artifício no México. As imagens mostram o momento em que os fogos começam a explodir e uma enorme nuvem de fumaça se forma. Segundo as autoridades, casas próximas ao mercado também foram atingidas. O número de feridos já passa de 70. A população foi orientada a manter uma distância de 5 quilômetros da área do acidente, que aconteceu em Tutepec, cidade conhecida pela venda de produtos pirotécnicos. Sobe para 36, como a gente mostrou aí, então, o número de mortos nesta explosão de fogos de artifício. A gente vê que são imagens impressionantes de como ficou esse mercado e parece que ele já havia sido incendiado alguns anos antes. Essa não é a primeira vez que isso acontece lá no México. Um homem que dirigia uma caminhonete roubada foi perseguido por policiais durante quase 2 horas nos Estados Unidos. A perseguição começou quando o motorista não parou numa blitz de trânsito numa rodovia do Missouri e seguiu até o estado vizinho do Kansas. Em alta velocidade, ele atravessou no meio de vários carros, andou por estradas cobertas de neve e também na contramão. Na fuga, o pneu do veículo chegou a estourar. O motorista tentou abandonar a caminhonete e fugir a pé, mas a polícia conseguiu cercar o carro e prendê-lo. 3 supostos militantes que planejavam ataques na véspera de Ano Novo foram mortos em Jakarta, na Indonésia. Bombas foram encontradas em uma casa alugada pelos homens. O bairro todo foi evacuado. Segundo a polícia, os 3 militantes resistiram à ordem de se renderem e saírem da residência. Os policiais acreditam que eles sejam ligados a vários militantes presos no último dia 10. Na ocasião, eles estavam planejando um ataque em uma cerimônia de mudança de guarda no Palácio Presidencial. E o Link Record News agora faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, criança morre durante perseguição policial em São Paulo. Nós voltamos já. Link Record News de volta agora às 3 horas e 34 minutos pelo horário brasileiro de verão. E uma menina de 4 anos brincava de bicicleta dentro do prédio onde mora quando uma linha de pipa enroscou no pescoço dela. A linha com cerol é proibida no país porque pode matar.
Dona Cibele lembra bem do susto quando se aproximou da filha de 4 anos para saber por que a criança mexia tanto no pescoço. Eu vi ela desesperada, presa em alguma coisa, porque ela puxava o pescoço. Na hora eu pensei até que fosse ela estivesse presa em alguma teia de aranha. Ela conta que a filha brincava de bicicleta no quintal do prédio onde mora quando tudo aconteceu. A gente estava brincando na garagem do prédio, são 2 corredores laterais, eles estavam brincando, ele e meu filho mais velho, de bicicleta. E simplesmente, a hora que ela foi passar no corredor, ela já parou, eu estava um pouco mais atrás dela. E que ela pôs a mão no pescoço e começou a tentar se desvencilhar. A linha com cerol que atingiu a criança é esta, que Dona Cibele fez questão de guardar. É a chamada linha chilena, que apesar de proibida, é vendida normalmente em pequenos comércios. A pipa também continua presa numa janela do prédio. Agora, o que esta mãe não consegue entender é como alguém pode usar isto como brinquedo. Uma falta de conscientização das crianças e principalmente dos pais. O que aconteceu com a filha de Dona Cibele não chega a ser tão raro, não. Principalmente agora com a aproximação da temporada de verão, época de férias escolares, quando aumenta consideravelmente o número de crianças que passam o dia todo empinando pipas, muitas com cerol, pelas ruas. Não é à toa que, vez por outra, esta brincadeira acaba em tragédia e, normalmente, nesta época do ano. Foi o que aconteceu no Réveillon de 2015 para este ano, quando um motoqueiro morreu na hora, depois que teve a veia jugular cortada por uma linha com cerol. As fotos no pescoço da filha de Dona Cibele mostram que, se o corte fosse um pouco mais profundo, poderíamos estar contando uma história bem mais triste agora. Por isso, apesar do susto, esta mãe está aliviada. Ela estava aqui no prédio, pode ser na rua, pode ser em qualquer lugar. Apesar do alívio, a preocupação ainda fica. Uma perseguição policial acabou com a morte de uma criança em São Paulo. O menino brincava na rua de casa quando foi atropelado por um carro dirigido por um assaltante. E Nayan, de 7 anos, andava de skate em frente de casa quando foi atropelado por um suspeito que fugia da polícia. O menino foi arremessado a cerca de 20 metros de distância e caiu em cima deste carro estacionado. Quando eu cheguei, ele já estava totalmente desfalecido, ele não se mexia e a gente estava esperando o pior em função de como ele estava. O menino recebeu os primeiros socorros de um vizinho que é bombeiro, mas não resistiu. E Nayan foi atropelado por este carro, roubado no dia anterior. As marcas no capô e no para-brisa foram causadas pelo impacto com o corpo do menino. Quem dirigia era Israel Martins, de 23 anos. Israel já tinha 4 passagens pela polícia por roubo. Ele saiu da cadeia no último dia 7 de dezembro, mas ainda cumpria pena em regime aberto. O acidente por si só já é grave. Imagina quando invade uma criança com 7 anos de idade, né? Torna-se mais grave, inclusive ele fugindo da polícia. O dono do carro roubado não quis gravar entrevista. Ele disse que foi abordado por 2 bandidos quando estava estacionado numa rua da zona leste de São Paulo. Ele reconheceu Israel como sendo um dos ladrões. O tradicional Largo do Arouche, no centro de São Paulo, está tomado pelo consumo e pela venda de drogas. Tudo acontece na frente da Polícia Militar, que tem uma base na praça. Os PMs assistem a tudo sem fazer nada. O tráfico e o consumo de drogas acontecem sem disfarce em plena luz do dia. Este traficante de camisa azul fornece cocaína para o entregador de água. Ali mesmo, a droga é consumida. São vários grupos espalhados. Nem a criança é poupada. O homem prepara sem pressa o cigarro de maconha enquanto brinca com a menina. Depois, fuma com a criança ao lado. Motociclistas também fazem pausa na entrega para consumir maconha. O Largo do Arouche é uma das praças mais antigas de São Paulo, famosa pelos bares e pelos restaurantes. O consumo e a venda de drogas podem estar relacionados à proximidade da Cracolândia, que fica a poucos quarteirões daqui. Quem mora ou circula pela região reclama do crescimento da violência. O pessoal fica indignado, porque a polícia não está fazendo nada. Em nenhum momento da gravação, os traficantes foram impedidos de vender qualquer tipo de droga. Sequer foram abordados pelos policiais.
Todo mundo vê, isso é uma coisa que está a olhos vistos de todo mundo, né? Então tem tráfico, tem consumo, isso qualquer hora você vê. O comando da Polícia Militar diz que vai analisar as imagens da reportagem, mas adiantou que na região foram registradas 18 ocorrências de tráfico de drogas e 65 por porte de entorpecentes nos primeiros 9 meses do ano. Além disso, foram mais de 1.200 prisões em flagrante no mesmo período. Um grupo de travestis foi preso em Goiânia acusado de homicídio e de manter uma clínica clandestina para aplicar silicone industrial. Sete pessoas foram presas e 17 encaminhadas à delegacia para depor. O grupo é suspeito de vários crimes, inclusive homicídios. Também mantinha 3 clínicas clandestinas, onde aplicavam em mulheres e travestis silicone industrial, geralmente usado para lubrificar máquinas, como se fosse um produto clínico. Este ano, uma pessoa morreu depois da aplicação. Segundo a polícia, os travestis exploravam colegas de prostituição neste bairro da periferia de Goiânia. Cobravam R$30 de cada um por dia, apenas para permitir que eles ficassem na rua. Virou um negócio tão lucrativo que a disputa por pontos de prostituição acabou na morte de 5 pessoas em 2 anos. Elas matavam por disputa no território, né? De acordo com a polícia, esses porretes cheios de pregos e um revólver eram usados para intimidar, agredir e até matar concorrentes e parceiros. Senadores estão mobilizados para impedir que o governo sancione a lei que pretende dar às empresas de telefonia bilhões de reais de patrimônio do país, além do perdão de dívidas. O projeto de lei teve o apoio do Ministério das Comunicações, que é comandado por Gilberto Kassab, e causará um prejuízo de mais de 100 bilhões que vai para a conta de todos os brasileiros. 3 senadores apresentaram recursos contra o projeto de lei que beneficia as operadoras de telefonia, mas todos foram negados por supostas irregularidades regimentais, como a falta de assinaturas de parlamentares. A senadora Vanessa Graziotin discorda. Ela diz que apresentou toda a documentação exigida e dentro do prazo. Fiz absolutamente tudo dentro da norma. Os senadores que estavam em Brasília assinaram fisicamente, os que estavam fora. Conversei com todos eles que determinaram os seus gabinetes que no requerimento fossem colocadas as assinaturas eletrônicas, ou seja, se utilizam de um subterfúgio para aprovar uma lei que certamente no plenário não seria aprovada. Os senadores esperavam que, com o recurso, o projeto fosse debatido em plenário e não aprovado apenas pela comissão, que em tempo recorde deu aval favorável ao projeto, sem que a população fosse ouvida. A minha preocupação é a aprovação de um projeto como esse, sem que a Casa, o Congresso, tivesse tido o devido tempo para a discussão de uma coisa tão importante e que pode causar tantos prejuízos para a população brasileira. No mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, os senadores alegam que houve ato ilegal e abusivo do Senado, que não se trata de matéria de menor importância, e sim de uma mudança radical. O documento afirma que o assunto foi tratado com irresponsabilidade e mostra a pressa com que tudo aconteceu. Em 30 de novembro, o projeto foi lido. Em 1º de dezembro, foi apresentado o relatório e 5 dias depois, houve a votação e a aprovação. Isso é um crime contra o Brasil, contra a segurança nacional. Passa a ser propriedade de um grupo empresarial que pode vender amanhã para a Rússia, para os Estados Unidos, para a China. O grande avalista do projeto é o ministro de Ciência, Tecnologia e Comunicações, Gilberto Kassab. Que irão trazer ao país a oportunidade de receber aproximadamente 50 bilhões de reais de investimentos, que vão gerar empregos e, mais do que isso, vão gerar a oportunidade do brasileiro, do consumidor, contar com uma melhor qualidade dos serviços prestados. O atual secretário de Telecomunicações do Ministério é André Miller Borges, que foi, até pouco tempo atrás, diretor de estratégias da Oi, a mais endividada das operadoras. Com as manobras que evitaram a votação em plenário, o projeto que dá um presente bilionário às operadoras de telefonia pode ser sancionado pelo presidente Michel Temer. O que está em jogo é o sistema de telefonia fixa, que hoje é uma concessão.
Com a nova lei, as empresas não terão mais o compromisso de levar telefonia para todos os municípios brasileiros, o que pode deixar pequenas cidades sem comunicação para os mais pobres. Outro ponto polêmico é o perdão das multas que as operadoras receberam ao longo dos anos e nunca pagaram. São punições por mau atendimento ao cliente e falhas na prestação de serviços. A soma é de 20 bilhões de reais. A nova lei também prevê a doação de todo o patrimônio de telefonia que foi emprestado na época da privatização para que não houvesse interrupção nos serviços. São prédios como este, na valorizada região da Avenida Paulista, que deveriam ser devolvidos ao governo federal em 2025. Equipamentos, antenas, torres de transmissão e a rede de cabos ainda fazem parte do pacote de benesses entregues de bandeja para as empresas. O governo avalia o patrimônio em 20 bilhões de reais, mas o Tribunal de Contas da União estima bem mais, acima de 100 bilhões. Em troca, as operadoras se comprometeriam a investir o valor, mas não se sabe como nem onde. Ele diz de forma muito breve que esses recursos vão ser investidos em redes de banda larga. Ora, mas de que forma? Quais lugares? Que tipo de rede? O montante que as operadoras vão receber é tanto que daria para cobrir com folga um rombo da Previdência este ano, ou custear o programa Bolsa Família por 4 anos. O projeto, que foi aprovado às vésperas do Natal e no meio de uma grave crise econômica, seria um presentão para a operadora Oi. A empresa tem um rombo nas contas de 65 bilhões de reais e está à procura de um comprador. Enquanto isso, as operadoras não se preocupam com o que pode realmente ajudar a população, como, por exemplo, acelerar o desligamento do sinal analógico de TV, o que levaria a uma imagem de mais qualidade à casa dos brasileiros. É uma conta muito favorável às operadoras e só a elas. Será que o governo de alguma forma recupera isso na forma de impostos? Se nem as multas eles pagam? Hora de abrir espaço para a sua participação aqui no Link Record News. Na nossa enquete de hoje, nós perguntamos se você acha que a redução das velocidades nas principais vias do Brasil tem relação direta com a diminuição de acidentes. Você pode participar usando a hashtag Link Record News nas nossas redes sociais e também pelo WhatsApp. Nós já temos a participação do nosso telespectador, vamos mostrar aqui na tela. O Ronaldo Silva, de Minas Gerais, diminuir a velocidade não resolve porque não adianta nada você andar devagar e ter que lidar com um irresponsável que coloca a vida dos outros em perigo. Essa é a opinião do Ronaldo. Agora mais uma participação. O Jackson de Sumaré, no interior de São Paulo, a imprudência, a falta de responsabilidade e de respeito dos motoristas são os fatores que provocam acidentes. Essa aí, então, a opinião do Jackson. Muito obrigado, Jackson. Agora, o Sérgio de Suzano. Quanto menor a velocidade, menor o risco de acidentes, mas não é por este caminho que se deve inibir os acidentes, e sim educando os condutores. Numa metrópole, o trânsito tem que fluir. Tá certo? Então, essa é a opinião do Sérgio. Muito obrigado pela participação de vocês. Pode continuar mandando WhatsApp pelo telefone 95307-1851. O DDD é o 11. E quem nunca falou com um bebê com voz infantilizada? Afinal, esse comportamento ajuda ou atrapalha no desenvolvimento da criança? É o que você vai descobrir na reportagem de Samara Bastos. Que mamãe mais linda que eu tenho! É uma conversa sem fim. Cadê a banquela da mamãe? Sara tem 9 meses e é um grude com a mãe. As duas batem papo o dia inteiro. Ai, que laço mais linda! Se a gente vai passear, eu falo que a gente vai passear para ela ficar quieta. No banho, ela quer fazer bagunça no banho, então a gente faz bagunça no banho e eu converso bastante com ela no banho para ela não fazer coisas erradas, para ela prestar atenção em mim. Então, sempre, qualquer coisa, comendo. Quando eu tô dando comida para ela, eu também converso com ela desse jeito. Ai, que delícia de leite, mãe.
E já deu para perceber que a Vanessa muda o tom de voz para falar com a filha, né? Desde que a menina nasceu, é assim que ela se comunica. Seca, Tilete. Limpa a boca, olha. Limpa a boca. Que já tá mais ficou toda. Eu achava que eu era até boba de ficar falando desse jeito, mas não dá. É assim que a gente conversa com ela, que eu converso com ela. E é assim que eu percebo que ela retribui. Você fala com ela, ela retribui, agora ela aponta, agora tudo que eu faço, algumas coisas que eu faço, ela faz também. Vanessa já foi muito criticada pela forma como fala com a menina. E ela não é a única, não. As pessoas estranham, sim. Tem gente que acha um absurdo. Mas agora a mãe, a tia ou quem quer que seja que fale com a criança com uma voz mais infantilizada pode ficar tranquila. É que uma pesquisa feita no Reino Unido revelou que bebês entendem e até se comunicam melhor quando os adultos mudam o tom de voz. Principalmente bebês, crianças pequenas que ainda não estão entendendo o signo das palavras, né? Eles escutam um monte de sons, um monte de vozes, mas aquilo não tem ainda um significado. E de repente eles se captam, né? Captam a atenção numa voz afetiva, uma voz melódica, uma voz ritmada, suave, e aquilo chama a atenção. Essa que é a sintonia com o outro que se estabelece, né, numa voz infantilizada, numa comunicação infantilizada, o que não quer dizer que a mãe está se comunicando de forma errada. A Vanessa já percebeu isso na prática. Quando precisa corrigir, muda o tom de voz. E, segundo ela, a menina entende o recado. Ela já sabe o que é não. Então, se ela está fazendo alguma coisa de errado, eu já faço não. Ela já levanta o dedinho e já sabe o que é não. Se eu falo brincando, ela já dá risada. Então tem que falar, eu acho que tem que diferenciar, porque senão ela vai achar que a gente está sempre brincando com ela. Durante o estudo, os pesquisadores fizeram o escaneamento do cérebro dos bebês para medir a atividade neural quando um adulto muda o tom de voz. A conclusão foi a de que a criança aprende com mais facilidade e também a maior sintonia entre os dois universos quando a voz é infantilizada. As crianças entendem quando os pais mudam a voz. Quando eu falo, dessa forma, a minha filha dá risadinha e parece que está entendendo tudo. Mas atenção, a médica lembra que imitar voz de criança não é falar errado. Trocar sílabas e letras pode interferir na alfabetização. Que lindo, meu bebê! Que gostoso que você tá hoje, que cheiroso. É diferente que falar que totoso que você tá. Enfim, usar umas palavras assim que você tá falando igual uma criança pequena. E outra coisa é você falar as palavras corretamente de um modo tranquilo, do modo suave, do modo ritmado. Porque exatamente, eles já escutam, eles já enxergam, eles estão vendo tudo, eles são uma esponjinha, tudo está sendo captado, e, sendo digerido lá, para que quando, neurologicamente eles estiverem preparados, vão começar a sair as palavras, as primeiras palavrinhas, e a gente espera que já vão sair palavrinhas escutando certo. Segundo a médica, assim que a criança começar a falar, é hora de trocar a estratégia. Se o pai e a mãe não pararem, eles vão levar um puxão de orelha do filho, né? Claro que, assim, nossos filhos vão ser sempre nossos filhinhos, né? Por muitos anos, até talvez grandes. Mas chega uma hora que acaba sendo espontâneo essa mudança de atitude na comunicação, porque o outro responde, o outro passa a responder. Vanessa ficou feliz com o resultado da pesquisa. Foi a certeza de que ela está no caminho certo para garantir uma boa relação com a filha. Quando me falaram dessa pesquisa, eu falei, opa, vamos continuar então, até ela começar a entender mesmo quando tem que falar certo com ela. Enquanto isso, a gente vai falando errado para ela ir se comunicando melhor com a gente. Foi gostoso, meu papai? Ai, que coisa mais gostosa, mãe. É a coisa mais gostosa da mãe, papai. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Até já. Link Record News de volta com a sua participação na nossa enquete de hoje. Nós perguntamos se você acha que a redução de velocidade em vias de todo o Brasil tem relação direta com a diminuição de acidentes. E a gente vai mostrar agora a sua opinião. Vamos ver aqui na tela.
A opinião dos nossos telespectadores, a Maria Helena de Campinas, interior de São Paulo, escreve que acredito que a redução da velocidade de trânsito contribui para a redução de acidentes. Agora, aumentar a velocidade, aí ficou faltando o restinho da mensagem dela, mas valeu aí, Maria Helena de Campinas. Agora, o Antônio do Rio de Janeiro. Não é aumentando ou diminuindo a velocidade das vias que vai diminuir os acidentes, e sim conscientizando os condutores de que o veículo é uma arma quando usado inadequadamente. Tá certo a opinião, então, do Antônio. Agora a gente vai fechar a nossa enquete. Vamos mostrar aí o resultado na tela. Vamos lá, temos aí a enquete aí, 44% das pessoas concordam e 56% delas não concordam, acham que não tem relação a diminuição da velocidade com a diminuição de acidentes. Continue contribuindo com a gente, amanhã temos uma nova enquete para você. Porque agora já não dá mais tempo, porque esta edição do Link Record News fica por aqui. Quer sugerir algum assunto para o jornal? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, participe das redes sociais, use a hashtag Link Record News. A gente se encontra de segunda a sexta em 2 edições, às 11 da manhã e às 3 da tarde. Fique agora com o Pet Channel. Continue participando pelas redes sociais. Até amanhã. Record News, informação para você crescer.